avaliação diagnóstica, na verdade, ela serve para a gente poder observar as habilidades que o aluno desenvolve em relação às expectativas de aprendizagem do ano anterior. Em relação à leitura, à escrita, que são os 2 conteúdos da língua portuguesa, e também os 4 blocos de conteúdos da matemática, que é espaço e forma, grandezas e medidas, tratamento da informação e números e operações. É lógico que você, dentro de uma série, você sabe o que você vai trabalhar, mas muitos alunos estão abaixo daquilo que é esperado. Outros estão até além e outros estão naquele padrão. Você não pode começar a dar aula sem que você faça uma avaliação deste aluno. Independente da época que ele entre, você precisa fazer essa avaliação. A gente dá para os alunos um texto informativo, geralmente, onde eu vou avaliar a habilidade do aluno de localizar uma informação explícita ou de inferência ou implícita. Dentre esses alunos, há alguns que, por exemplo, não conseguem ler de forma autônoma, ler por si mesmo, que nós chamamos. Então, aí neste caso, nós fazemos um trecho de ou uma quadrinha, uma parlenda, uma musiquinha, onde a gente solicita para o aluno uma leitura de localização. Então, localize para mim uma determinada palavra que o aluno, já que ele não lê convencionalmente, ele vai tentar associar o início e o final da palavra para localizar esta palavra. No segundo ano, quando eu dou um bilhete, eu quero avaliar se essa criança consegue escrever de acordo com as características do gênero do bilhete e da linguagem específica do bilhete. Então ele tem que entender o que compõe um bilhete, né? O destinatário, o remetente, a mensagem. Num terceiro ano, eu quero avaliar logo no início a coerência desse texto, se ele está numa sequência lógica. No quarto e quinto, da mesma maneira, só que aí eu já exijo algo mais. Já vou exigir a pontuação e a ortografia também, além da coerência e as características do gênero. No caso do primeirinho, como eu trabalho para avaliação o bloco de números e operações, então o meu foco vai ser o ditado de números para saber se essa criança tem essa noção da sequência numérica e da contagem e da identificação aleatória de um determinado dos números, né? Já no segundinho em diante, aí eu já envolve todos os blocos de conteúdo, então há questões com situações problemas, questões com cálculo, também com ditado de números. Nós tabulamos esses resultados para a gente partir para um trabalho de planejamento das ações em função do resultado. A princípio, a gente observa o geral da série, como a série está num percentual de todas as questões envolvidas, de todas as habilidades, como ela está no geral. Depois a gente parte para cada questão, qual é a questão que mais foi problemática naquela determinada série. Sempre a gente trabalha no coletivo, né? Sempre para a série, em reuniões, que já dá subsídio para o professor fazer o mesmo com a sua sala. Depois que a gente partir de qual é o problema geral da sala, a gente pega 1, 2 habilidades que vão dar um pontapé inicial para o trabalho. E depois a gente vai para o individual. Quais são os alunos daquela série, daquele ano, que necessitam de mais intervenção? É extremamente importante esse levantamento desse diagnóstico, porque dentro de uma mesma sala eu tenho diversas situações de aprendizagem. Para uma criança que não lê convencionalmente, eu vou ter que trabalhar de uma maneira, ou que não escreva convencionalmente. Para aquela que está, por exemplo, num texto de memória, eu vou ter que trabalhar de uma outra maneira. Para aquela que está iniciando uma produção de texto ou que está começando a ler com autonomia, eu também preciso trabalhar de uma outra maneira. Então, o que eu faço? Eu penso numa aula e eu vou adaptar aquele mesmo conteúdo para todas as situações que eu tenho em sala de aula. Por isso que é extremamente importante eu saber o que eu vou fazer com cada situação de aprendizagem. Ela ocorre no início do ano mesmo, porque o diagnóstico é quando o professor não conhece o aluno ainda. As demais avaliações não deixam de ser uma forma de você diagnosticar o conhecimento do aluno, mas aí a gente já usa o nome avaliação processual. Nós, enquanto escola, fazemos a cada 30 dias para que a gente possa monitorar se aquilo que foi planejado de fato está dando certo.
Se nós percebemos que naquela avaliação mensal não está dando certo, a gente reduz aquele grupo e revê de uma forma diferente para trabalhar essas hipóteses, né? Estratégias diferentes. A primeira coisa que o professor tem que fazer, dependendo da série, se ele chegar de um segundo ano em diante, eu vou subentender que ele já leia e escreva convencionalmente. Então eu vou partir para aquele modelo de, por exemplo, reescrita, um texto informativo. Se nós percebemos que aquele aluno está aquém da série do ano em curso, aí a gente faz o mesmo procedimento inicial. Vai para o texto de memória e para a lista, individual na mesa, etc. Porque senão também a gente não consegue continuar o trabalho com esse aluno. Se ele fizer a sondagem e ele não souber o que fazer depois da sondagem, de nada adianta todo esse trabalho. Então, eu crio situações, peço para que os próprios professores trabalhem algumas situações como se estivesse dando aula para o aluno. Então, alguns professores vão fazer uma modelização em cima daquilo que é necessário fazer. É impossível um professor entrar numa sala de aula sem se planejar. E para que ele possa se planejar, ele precisa fazer a sondagem inicial. É como o médico, ele não pode te dar um tratamento sem te examinar e saber o que você precisa.